Fala galera, nessa edição do ArmyRap de Notícias nós vamos abordar 3 principais temas. O primeiro tema que vai ser abordado vai ser um comentário de como foi o CrossFit Games Teens e Master, todos os desenrolares do final de semana da organização por parte da CrossFit. Depois disso vamos falar um pouco sobre o caso Lazar do Rick, temos nota do irmão dele, Luca, temos nota do Dave Castro, do Dan Foe, diversas atualizações, nós vamos comentar um pouco sobre uma matéria que o Mick fez no KAK, onde ele traça uma linha cronológica de como aconteceu o evento 1 do CrossFit Games. E para finalizar, nós vamos falar do primeiro caso de doping na categoria feminina, tá? Que vai desenrolar todo o cenário para o ano que vem dessa atleta. Vem comigo para os nossos 15 minutos de notícia. E para iniciar essa edição do ArmyRap de Notícias, vamos comentar como foi o CrossFit Games Teens e Masters. Um CrossFit Games diferentes, esse ano a CrossFit separou em diversas datas diferentes, por categorias diferentes, e o Teens e o Masters ficou no mesmo final de semana, porém em locais diferentes. Ficou muito difícil da mídia poder acompanhar como foi o campeonato, porque tinham diversas baterias em horários diferentes, misturando um pouco do Teens num lugar, o Master em outro lugar, o Master tinha times Masters, então teve uma confusão muito grande, que pra gente que é amante do esporte ficou muito difícil de acompanhar. Eu fiquei mais acompanhando os bastidores e notei que os diversos atletas, principalmente os atletas que já tinham feito o CrossFit Games em anos anteriores na categoria Master, reclamaram muito da organização do campeonato. Andréa Pinheiro veio a público no seu Instagram e comentou diversos erros cometidos pela CrossFit. Falta de informação, o kit do atleta, comentou sobre diversos problemas. Soubemos também que diversos voluntários tiveram que se voluntariar de última hora para que o evento pudesse acontecer. Então a CrossFit, que no começo dividiu por datas diferentes, levantando uma dúvida e uma posição que eles faziam isso para deixar o campeonato mais isolado dos Masters e dos Team, para ter uma maior relevância frente ao público, mostrou-se totalmente desorganizada nesse quesito. Tá? Foi muito ruim a transmissão. Os atletas não foram privilegiados como eles colocaram, principalmente na parte de premiação e na parte de reconhecimento. Então, vamos torcer para que a CrossFit volte atrás nessa posição deles e volte a integrar todo o evento do CrossFit Games num final de semana e num local só. Tá? Eu acho que assim vai trazer uma maior relevância, ficou muito difícil de acompanhar. Tivemos André Pinheiro, ficou em segundo, tivemos o Léo, que também acho que foi em segundo, assim, mas tirando isso, a gente não conseguiu acompanhar a bateria, como foi os atletas. E esse ano também teve muito mais atleta master do que tem sempre nas competições, e isso acarretou que deu sobrecarregou o evento, transformando ainda mais longo, mais demorado, difícil de acompanhar. Então assim, vamos torcer para que na próxima edição a CrossFit volte a integrar eles junto com a Elite e faça um evento só, que dê para a gente mandar a transmissão, que dê para ir a imprensa brasileira acompanhar, tá? E é isso. Ficou muita reclamação, quem gosta dos atletas Masters e Teens, e agora no próximo final de semana acho que vai ter os adaptados, então acompanhem, sigam nas redes sociais, deem um apoio para que a gente fortaleça a comunidade e a CrossFit sinta a necessidade de integrar esses atletas no quadro principal novamente. A segunda matéria que nós vamos abordar é falando de todo o caso Lazar do Rick. Essa semana teve uma atualização muito grande. Por quê? Porque o Luca, um mês após a morte, ele veio a público contando a versão dele dos fatos. Eu filtrei algumas informações que eu acho que são relevantes e são novas para o caso, para não sobrecarregar muito. E na nota que ele fez, uma nota extensa, tem tradução na nota completa, no Google Cross, na hora do burp. Então se você quiser ler a nota completa, tem lá. Mas eu anotei alguns pontos importantes. O primeiro deles foi que ele comentou que ele e o irmão dele, o Luca e o Lazar, testaram uma prova alguns dias antes, tá? O mesmo percurso de corrida e um percurso próximo da natação, porque eles não tinham a formação correta como seria o evento da natação. Eles se sentiram muito bem na prova, testaram com ritmo de corrida menor, mas bolaram até uma estratégia que o Luca começaria puxando a corrida e o Lazar, quando entrasse na água, por ter uma dominância dentro do nado sobre todos os outros atletas da CrossFit, ele iria dominar essa prova. O Lazar falou mais um ponto importante nessa nota que eu destaquei, que ele fala que o irmão dele afundou dentre 2 voluntários que não tinham os equipamentos corretos para fazer o salvamento. Então ele levantou um ponto de dúvida. Outro fator importante é que ele valida muito sobre o que aconteceu pós o evento 1,
foi que o Luca disse que quando ele fez a reunião com o Dave Castro e com a Nicole Carroll, logo após o acontecido com o irmão dele, o Dave Castro colocou que ele queria continuar o Games para fazer uma homenagem pro irmão dele. E o Luca falou, cara, não me sinto à vontade agora de tomar uma posição, eu acho que não é o momento correto de eu tomar uma posição. E Dave Castro foi claro, expondo a seguinte frase, não depende de você de qualquer maneira. Isso Luca pontuou na sua nota. E isso desmistifica muita coisa que o Dave Castro falou para continuar o Games. Aquela reunião que ele fez com os atletas, tudo isso cai por terra, tá? Porque essa informação do Luca que ele não validou a continuidade do evento. Ele não abençoou, como o Dave Castro veio dizendo. Então isso levanta diversos pontos de interrogações. Ele também conta na sua nota que ele teve uma ligação do legista na sexta-feira e que essa ligação do legista, o legista só falou informalmente para ele que o irmão dele, Lazar, ele era extremamente, fisicamente, ele era extremamente apto, né, fisicamente, e que provavelmente não foi nada cardíaco que levou à morte. Então isso é uma informação não oficial, mas que o Luca trouxe, que foi informado a ele. Outra informação que eu achei pertinente, muita gente cobrou por que o Luca não estava na homenagem final, no CrossFit Games e só foi na cerimônia de abertura. Ele coloca na sua nota que ele foi na cerimônia de abertura, que foi uma homenagem pro irmão dele, ele pediu para não ser filmado, mas logo que ele chegou, ele ficou ao lado do Dave Castro, já expuseram a imagem dele no telão e deixou ele muito chateado essa colocação, porque foi algo que ele havia pedido para que não acontecesse. E posterior a isso, ele conta que Dave Castro convidou ele para uma reunião no sábado à noite e ele não quis ir, preferiu não ir, e na cerimônia final ele também foi convidado, mas preferiu não ir porque ele não gostou desse posicionamento da CrossFit quando ele pediu para a imagem dele não ser exposta. O que valida esse ponto que ele colocou, que eu destaquei como principal na nota dele, que Dave Castro falou que a decisão já estava tomada quando foi falar com ele da volta do CrossFit Games? O que valida isso é que posteriormente à nota dele, Dave Castro fez uma nota oficial pedindo desculpas para Luca. Falou que realmente ele colocou as palavras de uma maneira equivocada e que ele se arrependeu por isso. Então, ele falou assim, eu coloquei que a família abençoou a volta dos games e não foi isso que aconteceu. Então isso é muito grave porque ele invalida tudo que a CrossFit fez dali para frente, na minha opinião. Fazer uma reunião com os atletas, a gente tinha aquele questionamento nas semanas anteriores, será que os atletas foram induzidos a competir, a continuar o games? Hoje podemos afirmar que sim. A CrossFit negligenciou uma informação importante para os atletas que era vital para a continuidade do evento. Então a CrossFit, desde o primeiro momento, após a morte, findou uma estaca e falou, vamos continuar o CrossFit Games. Então isso me deixou muito frustrado, essa posição da CrossFit, porque mostrou que ela foi muito negligente com os atletas, querendo jogar a responsabilidade para os atletas de uma decisão que eles já haviam tomado. Depois dessas duas notas importantes, teve mais uma nota do Mickey Happin no blog dele, no KNK, onde ele faz uma linha do tempo e traça minuto a minuto de como foi o evento 1 que levou à morte do Lazar. E nessa linha do tempo que ele faz, ele traz diversas informações importantes, tá? Linha do tempo também está disponível no Google Cross, na hora do burpee, traduzido fato a fato com imagens para que vocês possam acompanhar. Algumas delas nós vamos colocar aqui na nossa edição. Mas ele coloca um ponto bem interessante. Eu também vou trazer só um ponto de novidade para vocês. Que ele coloca que teve um judge e um voluntário do controle dos atletas que falaram com ele, pediram para não citar o nome, mas se isso for para uma investigação policial, eles estão dispostos a ceder a imagem, o nome e dar o depoimento físico, mas inicialmente pediram para não ceder a imagem, para que não haja retaliação. E eles colocam várias coisas. Então eles colocam um ponto muito crucial que o juiz que fez parte desses dois testemunhos, ele conta que foi dividido em dois grupos de juízes, um foi para a arena, outro grupo de juízes foi para essa prova no lago, e que não se foi, só perguntou quem quer ser voluntário na parte aquática. Então não foi exigido dos voluntários um treinamento, alguma coisa que a gente achou que deveria ter tido, né? Então, e daí esse judge ele também conta que 15 minutos após o primeiro atleta entrar na água, eles já receberam uma informação no rádio de uma atleta mulher perguntando se ela desistisse da prova, ela abriria a mão apenas desta prova, zeraria essa prova, ou ela sairia do campeonato.
e foi respondido, sairia do campeonato. Então isso é uma informação importante de por que talvez o atleta não pediu ajuda, entendeu? Traz um questionamento. Também, nessa linha do tempo, eles mostram que quem são os salva-vidas, as pessoas que estavam responsáveis pelo resgate, dividindo judges com uma cor de camiseta e equipe médica com outra cor de camiseta. E na imagem que o Lazar, a última imagem que temos de Lazar, os dois pessoas que estão de pé naqueles stand-ups, fazendo o controle, um é um judge e o outro é da parte médica, tá? Então não sei se eles seriam capacitados para fazer o resgate ali de prontidão. Então foi esse questionamento que foi levantado. E isso foi um fator importante, porque ele traz questionamentos da CrossFit sobre... tem o número de salva-vidas, se vocês julgam adequados, mas tinham treinamento? Como foi feita essa validação? Então ele traz todos esses questionamentos, ele traz esse passo a passo, tá, de tudo que foi feito. Depois desse passo a passo, de todo o dia do evento, que essa linha do tempo traça, Dan Foe, que é o CEO da CrossFit, ele também fez uma nota pública, mais uma das notas clássicas da CrossFit, que fala e não quer dizer nada, tanto que o único ponto relevante dessa nota foi que eles colocaram assim, qualquer pessoa que quiser fazer uma investigação ou tiver alguma coisa para contribuir com a investigação, pode falar direto com o investigador. Foi só esse ponto importante da nota. Teve uma nota também, um comentário num podcast importante, que o Greg Glassman, que é o fundador da CrossFit, que vendeu depois a marca, e é um nome relevante na comunidade, e ele fala ainda que, dentre esse caso Lazar Duric, tem que se levar 2 pontos em consideração. O primeiro ponto é como um atleta de elite chega a óbito numa prova. Tá? A capacidade física dele não é questionável. E ele fala assim, muita gente diz que no triatlon as pessoas morrem, mas não morrem a elite do triatlon. Morrem pessoas de 40, 50, 60 anos, e que até é aceitável pela condição. Na elite não é aceitável. Então ele questiona isso, de como que aconteceu isso. E por outro lado ele diz que ele conhece o Dave Castro, que o Dave Castro é um CEO da Marinha, então ele sabe que o lema deles é não deixar ninguém para trás, então ele compactua dessa dor do Dave Castro. Então ele trouxe essas 2 informações. Essa investigação, essa linha do tempo, ela é muito importante para você entender minuto a minuto. Por que houve aquela confusão? Não, o chip dele passou, não passou. Eles explicam que quando o Luca concluiu a prova, o narrador chamou ele de Lazar, e daí ficou aquela questão, quem passou da linha, quem passou? Então, todo esse questionamento é respondido nessa linha do tempo. No documentário do Brand of Brothers, que saiu no YouTube, que fala do CrossFit Games, no episódio que traz a morte do Lazar, a Brooke Wells ainda fala, se pudesse ter desistido, eu ia desistir. Eu não aguentava mais a prova. Então a gente também coloca um questionamento se não foi ela a atleta que perguntou se saísse da prova, o que aconteceria com ela no decorrer do evento. Então eu sugiro que para você que gosta de CrossFit, quer ficar a par do caso, quer ter uma informação, uma opinião relevante, assista esse documentário no YouTube, leia todas as matérias, as notas na íntegra, no Google Cross, na hora do burpee, que você vai ter toda a informação no minuto a minuto, o que aconteceu, o que foi relevante, os caminhos que a investigação está tomando, não vai tomar, é muito importante. E eu vou sempre trazer a notícia mais atualizada para vocês, a última que saiu, ou a mais relevante para continuar o caso desde o ArmRap Notícias 1, que a gente está falando que foi o pré-games, até hoje. Tá? Para fechar o ArmRap Notícias essa semana, nós vamos falar de um caso de doping que aconteceu no Fitland, tá? Que é um campeonato que ele tem a chancela da CrossFit, então ele tem o selo da CrossFit. Ele fez o teste do antidoping nos 3 primeiros lugares da categoria Elite, masculina e feminina. E a terceira lugar da categoria feminina, a Daya Vicentelli, ela foi pega no doping, tá? Então ela foi pega com a substância conhecida no mundo do CrossFit, que é o Cardarine, tá? E ela pegou por um teste no Drug Free Sports, que é uma federação que fez o controle do doping, que é chancelada pela CrossFit. Então provavelmente a punição dela se estenda pelo prazo máximo da CrossFit, que é de 4 anos. Se ela recorrer e ter uma contaminação cruzada, como às vezes acontece, esse tempo de punição pode reduzir para 2.
Quando ela foi pegando doping, a quarta colocada da competição, a Killia Marchett, ela assumiu a terceira colocação, que é muito importante nesse campeonato, porque os 3 primeiros do pódio, elite masculino e feminino, classificam direto para o USA Latam, tá? O Wodapalooza Latam. Então, foi o primeiro caso de doping numa categoria individual da América Latina esse ano. Essa atleta da Venezuela, vamos aguardar agora a questão do tempo de punição, que é importante, mas foi pega usando Cardarini. Para fechar o nosso Army Rap de notícias, eu queria pedir para que vocês sigam o nosso canal, curtam, compartilhem o vídeo, que vocês possam usar os nossos cupons de desconto, tanto no Sky Hill quanto na Marminaria Fitness, que é o Podcross, que te fornece 10% de desconto. E assim, ajudem, apoiem quem apoia o esporte, tá? E até a próxima semana no Army Rap de notícias.